Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para quem está no Brasil, né? Boa tarde para a gente aqui no Canadá. Queria pedir desculpas aí, a gente teve um problema aqui na internet, realmente, né? A internet no Canadá também falha, né? Tem um probleminha aí, mas parece que tá resolvido. Então, primeiramente, eu queria agradecer muito ao Alberto, a Manuela e a nossa querida Marina, que está aqui com a gente também, para passar um pouquinho o caso deles. Achei legal, né, Alberto? Você chegou aqui e falou, cara, já vi tantos desses, né? E hoje você está aqui do outro lado. Várias quartas-feiras assistindo. Que legal. Então, a mãe, pai, família, tá todo mundo assistindo? Eu acho que os amigos estão. Os amigos, ótimo. Tá valendo, tá valendo. Não sei se estão assistindo. Quem sabe a próxima não é você aqui do nosso lado. Vamos lá, pessoal. Celina quer falar um pouquinho para a gente hoje? O assunto de hoje eu acho que é o Express Entry, né? Tem sido semanas e semanas de fortes emoções, na pontuação caindo. Iniciamos ele com um pouquinho mais alto, 459, 453 e hoje 447, que foi a mínima até hoje e foi o máximo número de convites, tá? Então o pessoal tá animado, o pessoal tá aplicando, quem estava no pool do Express Entry, né, que receberam os convites. Eu acho que hoje é um grande dia para o Express Entry, na verdade. É legal que o Hangout foi acontecer hoje, né? Sei que o otimismo é sempre delicado, né? Mas realmente a notícia hoje foi bem bacana, a pontuação abaixou, bastante gente, a gente fica feliz quando o pessoal, que não sabe, a Marina, a gente trabalha aqui com a gente, né, Marina? A gente ficou muito feliz quando ela conseguiu, né, e tal. Então, a gente trouxe dois casos diferentes, né? Sim. O Alberto e a Manuela vieram direto pelo Express Entry, conseguiram a pontuação, né? Quer dizer, estamos explicando ali da Manuela, eu vou explicar entrar um pouquinho melhor. Sim. E a Marina veio através da faculdade, né? O João, que é o marido da Marina, está fazendo a faculdade, né? Ela veio trabalha hoje em dia aqui com a gente, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho mais como ele fez, como ela fez e como, né? Eu acho que inicialmente vamos começar com uma revisão o que é o Express Entry, tá? E dali a gente começa a abrir então um pouquinho do perfil do Alberto, um pouquinho do perfil da Marina, só para vocês entenderem, porque são perfis completamente diferentes. Uma pessoa já chega do Brasil como residente permanente, o outro que estando no Canadá, a gente foi melhorando o perfil, na verdade, se enquadrando dentro do programa, tá? O Express Entry foi introduzido em 2015, né, no lugar de programas que eram separados. Para que você possa entrar no perfil do Express Entry, é mandatoriamente que você se enquadre dentro de um dos três programas. Nós temos o Federal Skill Trade, que ele é mais específico, construção, né, incluindo cozinheiros e chefes de cozinhas, quem tem experiência de trabalho fora do Canadá e uma oferta de trabalho dentro do Canadá. Canadian Experience Class é para quem já completou um ano de trabalho no Canadá e tem que ser full-time, 30 horas a mais por semana e dentro do NOC ou 0 ou A ou B. O que é importante frisar? Durante o seu período de co-op, muitas pessoas vêm e fazem um programa de estudo onde tem um componente de trabalho mandatoriamente para o programa de estudo. Essa experiência de trabalho, por mais que seja de 30 horas ou mais, não conta como Canadian Experience, tá? É muito importante que saibam isso. Eu tenho percebido que durante as consultas, muitas pessoas têm essa dúvida. Quem se qualificaria dentro do Canadian Experience Class, por exemplo? Quem tem o Open Work Permit, quem tem um PGWP, quem tem uma transferência da empresa do Brasil para cá ou de qualquer outro país para o Canadá e quem tem também o Labor Market Impact Assessment, que é o processo onde o empregado prova que não tem canadense ou residente permanente, não tem outra opção, mais em contratar um estrangeiro para aquela vaga, tá? Federal Skill Worker é onde a grande maioria das pessoas vão se enquadrar, é por onde, na verdade, o Alberto se enquadrou, né? O Alberto não estava no Canadá quando nós fizemos a nossa consulta, né? Estava lá no Brasil ainda, tá? Então, dentro do Federal Skill Worker, pontuação mínima, nós temos que chegar, são 67 pontos. Quais são os pontos? Idade, escolaridade, proficiência no inglês e no francês, né? Experiência de trabalho fora do Canadá, dentro do Canadá, se você tem família, né, imediata de sangue, isso também pode dar uma pontuação extra. Mas, uma vez ultrapassando a primeira fase, nós vamos então entrar no pool do Express Entry mesmo. Pontuação são de 1.200 pontos, 600 pontos baseado no perfil do principal aplicante, se é casado, 560 para o principal aplicante, 40 para o acompanhante, e os outros 600 pontos são adicionais. Como é que você ganha essa pontuação adicional? Se você se formou num programa aqui no Canadá, de 1 ano a 2 anos, 15 pontos. 3 anos ou mestrado, 30 pontos. É uma regra nova, que foi a partir de novembro, tá? De 2016. Quem completou 1 ano de experiência de trabalho dentro do Canadá ganha mais 50 pontos. Né? Quem tem uma oferta de trabalho vai de 50 a 200 pontos. E se você está no pool do Express Entry e você tem algum programa de província linkado ao Express Entry, onde você se qualificou, existe a possibilidade também de ganhar, então, mais 600 pontos. Fizemos um resumão, tá? Sim. Legal?
Não é isso? Vamos começar pelo perfil deles um pouquinho? Vamos lá, então. Conta pra gente, Alberto, quando você pensou em Canadá, como é que você chegou até aí em Canadá? Como é que foi a consulta? Como é que seguiu? Então, a minha história, eu acho que o Plano Canadá começou em 2014, 15. Eu sempre quis morar Você fora já do veio Brasil. outras Já vezes tinha- também, né? Então, assim, eu acho que realmente é um plano de médio a longo prazo. Não é uma coisa, você estala os dedos e você está aqui. E comecei a pesquisar, e em 2015 foi quando, acho que na internet mesmo, pesquisando, você faz parte de várias comunidades, quando você vai para se inteirar. E achei a comunidade daqui, fui atrás do site e marquei a consulta, acho que foi no início de 2015. Foi. Se eu não me engano, início de 2015. E fiz toda... E eu estava preparado em 2014, eu vinha estudando o processo, que era o anterior ao Express Entry. Então, quando chegou em janeiro, eu vim aqui para o Canadá a passeio. Na verdade, eu vim fazer um intercâmbio no final de 2014. E aí me apaixonei, né? Me apaixonei. Sou suspeito em falar também. E decidi realmente que era o que eu queria. E aí, com a mudança do Express Entry, aí não sabia mais nada, porque mudou tudo. E aí foi quando eu fiz a consulta com a Celina, em 2015, a gente conversou, ela analisou meu perfil de acordo com as regras e viu que era possível, através do Express Entry, eu aplicar. E me deu um passo a passo, né? Ó, é isso você tem que fazer. E o principal, acho que foi o IELTS, né? Sim. E, na verdade, o Alberto também, a sua área de formação é na área de direito, né? Então, isso é muito importante colocar também, que muitas pessoas acham, eu sou médica, então não me qualifico, eu sou advogada, Não existe uma lista de ocupações e demanda no Express Entry. Não existe uma área de formação específica onde você não se qualifique, tá? Então, isso é muito importante. Não te impede de estar ali, né? Não impede. Isso foi uma grande alegria para mim. Porque em 2014 eu lembro que o processo tinha a lista de profissões. E você não estava na lista. Eu não estava dessa lista. Uhum. Então tudo mudou para melhor com o Express Entry para mim. E como a Celina disse, apesar de ser uma profissão que aqui é regulamentada, se você quiser seguir ela, dá um certo trabalho. Mas foi o que me ajudou realmente toda essa formação, a experiência de trabalho, todos os requisitos do Express Entry. Tudo mudou quando o processo novo chegou. Eu lembro também, quando eu fiz a consulta com o Alberto, né? Nós fizemos a consulta e eu perguntei, então, Alberto, você vai imigrar sozinho ou não? Né? Não, eu quero imigrar com a Manuela. Ok, vamos abrir, então, o perfil. E, no final das contas, na pontuação, né? Porque são números, né? Ok? Vimos que a pontuação, na verdade, do Alberto seria melhor como solteiro, certo? E, na verdade, eles não eram nem casados e nem moravam juntos. Então, eram solteiros, de fato, né? Optamos, então, em fazer o processo do Alberto como solteiro, primeiramente. Então, ele entrou no pool do Express Entry, foi no dia 1º de outubro de 2015 que nós criamos o perfil. Em novembro, nós recebemos o convite de Ontário, né? Candidato acima de 400 pontos. Nós aplicamos para Ontário, porém, em janeiro, com a pontuação de 457, você recebeu o convite. Então, tiramos Ontário, porque não tinha por que prender ele em uma província, né, quando ele tem a liberdade de escolher, né, qualquer província que ele queira, e ele escolheu o BC, né, pelo jeito, está aqui na nossa província. Com certeza. E dizem que vou comer no neva, né, Alberto? A janela está ali provando ao contrário, né? Esse ano foi diferente. Isso foi muito importante também, o fato de já estar na piscina, ou seja, já se preparar e entrar o mais rápido possível. Sim. Porque nunca se sabe como aconteceu o contrário, né? Deles aproveitarem o seu perfil. E se tornou ali, para mim, um plano, diria, B. Porque eu queria o federal, para vir para cá. Mas foi muito bom também, porque eu tive uma certa segurança, caso eu não fosse chamado no pool do Express Federal. A pontuação estava mais alta que 457, né? Então, na verdade, a gente se garantiu no programa e, por sorte, a pontuação caiu e você recebeu o convite. Então, a gente finalizou o processo do Alberto, né? Ele veio, recebeu a residência permanente, certo? Foi em que mês que nós recebemos sua residência permanente? Não estou lembrado. Porque... Eu estava no Brasil, foi em setembro. Foi. Né? Eu estava no Brasil, eu estava em Belo Horizonte fazendo palestra. Eu acho que eu tive até uma dúvida e liguei desesperado para saber. Foi essa época mesmo. Então, o Alberto veio, fez o landing, né? A Manuela veio como visitante, casaram aqui, certo? E agora nós estamos fazendo o processo então, da Manuela através do sponsorship. Correto. Certo? Vamos então falar um pouquinho da nossa querida Marina.
Vamos lá, dona Marina. Conte seu caso para a gente. No caso, fala de formação do João, dá um histórico geral. Ao contrário do Alberto, né? Eu vim para cá sem muita intenção, assim, de migrar. Eu vim para estudar inglês, né? A gente comprou os dois um curso de inglês por 6 meses. E viemos estudar inglês e procuramos a agência aqui, a 3RA e a IME, né, para entender se teria como a gente continuar aqui, ficar mais no Canadá, estudar mais e tudo mais. Aí o que o Chico fez? Aí o Chico casou a gente. Porque até Pobre então, do João, brincadeira. a gente não era casado, nós viemos como namorados, né? E aí a gente fez o casamento aqui, estendemos o visto, né? Os vistos, o João foi fazer o college, então já está terminando, já está fazendo quase 3 anos. O João está fazendo um programa bem legal, né? Ele faz Environmental Science na Douglas, ele gosta bastante, né? Já está quase terminando aí. O programa seria de 2 anos, mas ele pula o break do verão, então está acabando em 2 anos e meio, mais ou menos. E o legal é que acabou que a gente conseguiu qualificar a Marina Um ano e enquanto meio, o João ainda na está verdade, estudando, isso. né? Não, o programa era de 2, ele vai terminar em quase 3, por estar pulando o break do verão. Entendi, por não estar... entendi, ele não está estudando naquele break do verão. Tá legal. Vamos lá, então, continue. Então a Celina fez o plano, né, também. Depois eu vim trabalhar aqui, mas a princípio eu era cliente, né? Marina trabalhava na Tome, né, Marina? Conheceu minha mãe lá. Na verdade, eu acho que 97% das pessoas que trabalham aqui na IME3RA são clientes, né? Foram clientes, são clientes, né? Aí fica um ambiente mais fácil. Mas eu acho isso bem importante, pessoal, porque a maioria das pessoas que trabalham aqui dentro são pessoas que estão passando o que vocês estão passando aí. Eu acho isso bem legal, né? A gente vivencia a expectativa de vocês, né, Marina? E nos traz, né? Por mais que eu costumo dizer, eu estou aqui há 13 anos, o Celina tem muitos anos e tudo mais, mas o novo traz muita coisa para a gente entender, né? Como você conseguiu um emprego? Como seu marido conseguiu um emprego? Como é que está o mercado? A informação que a gente tem aqui da nossa equipe como novos imigrantes, né, ou pessoas que estão batalhando a imigração, é ouro para que a gente ajude vocês a virem para cá, né? Mas aí fala, Marina. Mas eu acho legal, assim, que a gente comentando o perfil do Alberto, né, que a gente fez aqui na agência, é ao contrário dele, que teria uma pontuação maior como solteiro, né? No meu caso e do João, a gente, um estudando e o outro trabalhando aqui dentro, foi melhor, né? Porque a experiência de trabalho do cônjuge acaba somando mais pontos ainda. A Marina é a aplicante principal no processo, tá? Então, ela completou 2 anos de experiência de trabalho dentro do Canadá, fez com que ela tivesse uma boa pontuação, uma boa proficiência no IELTS também, né? Graduação, pós-graduação, isso tudo agregou pontuação, tá? É extremamente importante. O que acontece? Vai muito do perfil de cada cliente. Foi quando eu fiz a consulta com o Alberto e com a Manuela. Então, a gente viu que, como casados, na verdade, eles não pontuariam melhor juntos, né? O Alberto pontuaria melhor separadamente. E, às vezes, até um passo um pouco delicado e complicado de explicar. Gente, olha só, eu vou separar os dois, não é? Eu vou separar o processo. Eu vou casar os dois. Mas ninguém vai ficar de fora, você vai estar dentro, mas assim, né, no segundo momento. Então, é uma análise que você tem que fazer. E você tem que colocar a pontuação ali, faz a pontuação como solteiro, faz a pontuação como casados, aumenta a proficiência de inglês para ver o que vale a pena fazer. Mas é por isso que a gente sempre fala, né, Celina, para os clientes, que cada perfil não tem como, assim, existe uma coisa geral, assim, dos processos, mas cada história é uma, não tem como a gente tem que fazer um planejamento para cada um. Fazendo um resumo, assim, dos 2 casos que estão aqui, assim, o Alberto tinha uma pontuação bem alta, já no Express Entry, conseguiu vir por ele diretamente. Sim. A Marina, diferentemente, não tinha uma pontuação tão alta, né? Foram fazer a faculdade, João foi para a faculdade, a gente fez uma análise de quem seria a melhor pessoa para estudar. A Marina entrou no mercado de trabalho e tudo mais, a experiência. Então, assim, a faculdade do João, ela possibilitou o visto de trabalho da Marina para ganhar essa experiência de trabalho e, assim, atingir a pontuação necessária para entrar no Express Entry. Foi uma festa aqui dentro da 3RA, né? Todo mundo que consegue aqui tem lá. E foi numa levada só muitas pessoas que trabalham aqui dentro, né, da agência. Então foi bem legal. Eu tô lendo alguns comentários, né? E muitas pessoas estão dizendo: me animou muito em saber que profissão regulamentada pode entrar no Express Entry, né? Nós estamos dizendo isso desde o dia 1.
né, que não existe uma lista proibida, né, para você poder se cadastrar no Express Entry. Não importa se você é formado em direito, medicina, engenharia, arquitetura, tá? Não interessa para a imigração hoje se você vai exercer sua profissão ou não após a residência permanente, tá? O que interessa para eles hoje é nível de escolaridade. A sua experiência de trabalho é considerado high skill ou não? Se a sua experiência de trabalho não é high skill, ok, nós temos um problema, eu não consigo te encaixar no perfil do Express Entry, ok? Mas são pontos que são importantes para você tomar cuidado. A questão da profissão no processo, ela não é a mesma coisa da questão do se a pessoa vai poder trabalhar aqui ou depois. Exatamente. Com aquela profissão. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou lendo um pouco, vamos começar a ler um pouquinho as perguntas, mas eu queria só falar, achei engraçado, o Marco Aurélio colocou aí, creio que extrema sorte resume essas duas histórias. Marco Aurélio, na minha humilde... Marco Aurélio, tem uma coisa que não existe, é sorte. É sorte. Não tem nada a ver com sorte isso aqui. Isso que eles falam de sorteio não tem nada a ver com o sorteio. É você entender como é que faz o processo, ou você contrata a gente, ou você faz... Mas assim, ou você faz sozinho, mas você vai ter que entender o processo, pontuar, fazer seu dever de casa, igual você fez, né, Alberto? Você não na hora que a pontuação... Mas sorte, inglês. Se tem uma coisa que não entra nessa equação, não é sorte. É muita relação. Você está falando com 1, 2, 3, 4, 5 novos imigrantes aqui. Eu vou te falar que... O seu foi por sorte. Sorte de ter conhecido, né, coração? O seu foi por sorte. Meu pai fala isso direto. Sorte é preparo com oportunidade. É o que o povo chama de sorte. Não adianta você estar preparado sem você ter a oportunidade. A oportunidade é o sorteio. Você tem que estar preparado ali com o seu inglês, com o seu perfil, tudo pronto. E aí você vai entrar. Ok. Vamos às perguntas, né? Você consegue ler? Porque está descendo bem rápido, não consigo ler. Eu vou subir aqui as perguntas. Tá bom. Vou falar mais devagar, que eu já vi que estão falando eu já escrevi aqui para ela. Vai mais devagar, vai mais devagar. Boa tarde, pessoal. Todo mundo aqui dando boa tarde. Tá, né? Vamos lá, deixa eu achar aqui as perguntas mais devagar. Celina, pode falar um pouco mais devagar, por favor? Vamos lá. Ok, vamos lá, o que mais? Se não tiver experiência de trabalho, compromete muito? Pergunta da Clarissa Esmeraldo. Se não tiver experiência de trabalho, compromete muito? Vai comprometer porque o Federal Skill Worker, na categoria, exige que você tenha pelo menos 1 ano de experiência de trabalho para que você possa se enquadrar, tá? Agora, tem muitas pessoas que chegam super novos aqui, né? Fazem um high school aqui no Canadá e depois faz a faculdade, vai trabalhar no PGWP. Nesse caso, eu enquadraria esses clientes dentro do programa do Canadian Experience Class. Ou, dependendo da província que estiver, existem outros programas que não mandatoriamente exigem experiência de trabalho fora do Canadá. Legal. Pergunta da Érica Moreira. Em qual NOC o profissional de direito se encaixa? Depende. Provavelmente ele vai ser dentro do NOC ou A ou B, tá? A gente tem que ver, na verdade, pelo NOC a descrição das funções que exerce para poder fazer essa classificação. Legal. Pergunta do Marco Aurélio. Perguntou alguma previsão de duração da palestra. A ideia é que seja 1 hora, tá, Marco Aurélio? Pergunta da Renata Dias. Sua fala sobre profissões regulamentadas me encheu de esperança, Celina. Eu acho tão engraçado, porque de vez em quando, Renata, aparecem uns mitos aí, né? E a gente fala que a gente falou isso e, assim, mostra onde a gente falou isso. Né? A gente vai olhar o que é lei, não tem por que a gente inventar. A gente quer que você imigre, a gente não quer que você não imigre. Tá certo? Então, assim, existem mitos que aparecem de vez em quando, a gente não sabe de onde, né? Alberto, você que é da área de direito, você já está aqui como residente permanente. Quais são os planos? Então, particularmente, eu não tenho vontade aqui de validar o meu diploma. Ok. Até porque eu desculpa a má notícia, amigo. É um dos piores. Eu já sabia. E por sinal, assim, na minha área, por exemplo, eu trabalhava no Brasil, trabalhei como advogado, eu era concursado, mas eu não estava assim 100% satisfeito. Então foi uma mudança total. E aqui no Canadá, a minha pretensão é trabalhar na polícia de Vancouver. Legal. Inclusive já fui para palestras deles, esse é o meu próximo plano.
Mas, ao mesmo tempo, estou estudando outras alternativas, porque assim como o ex-presidente, eu tinha um plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Então, esse é o A. Vamos ver os próximos. E o Roberto era um cliente bem organizado, né? Na verdade, tinha realmente plano de A a Z, né? Não era A, B, C, não, era A, Z. Né? Então, é fácil, porque dessa forma a gente fica com tudo muito estruturado, né? Olha, se não der isso, a gente já tem isso, a gente já fica mais fácil da gente trabalhar. O que eu acho interessante é que hoje, se o Alberto quiser fazer uma faculdade, ele já, como imigrante, ele vai pagar mais ou menos 1/3 do que paga um aluno internacional. E ele tem acesso a diversos cursos que um aluno internacional não tem, né? Então, assim, se você vier para cá estudar e no meio você conseguir, a gente tem clientes, vários com essa característica. No meio do processo de estudo, conseguiram a imigração. E aí eles passam... O João vai pagar bem mais barato agora? Acho que o último semestre dele ele pode pagar, né? Bem mais barato. Legal. Então, assim, é uma baita de uma economia. No caso, o Alberto, ele tem essa facilidade de... você tem um subsídio, né, do governo canadense para o canadense, como se cada canadense tivesse uma bolsa de estudos. Eu acho isso fantástico, né? Um país sério, ele vai, né, investir em educação e saúde, né? Uma grande ajuda, também. Então, vamos lá, então. Pergunta do Fabiano Hidalgo. Recebi uma informação de uma outra consultoria de que o ideal é sair do Brasil casado para ganhar mais pontuação. Isso é verdade? Estamos te provando que não necessariamente. Eu acho que, Fabiano, depende. Isso aí, não estou falando mal de outra consultoria, é isso, né? De repente, para o seu caso, entendeu? Acho que vai muito de caso a caso. Completamente, certo? Sim. Vamos lá. Alguém me perguntou também como é que faz a comprovação de experiência de trabalho para autônomo, ok? E uma coisa que, às vezes, é um pouco complicada, né? O que a imigração exige para você comprovar a sua experiência de trabalho? É uma carta, tá, do seu empregador, provando a descrição das suas funções, o nome do seu cargo, quantas horas você trabalhava, né, e o seu salário, tá? E, claro, o tempo que você ficou na empresa. Nós contamos por meses, tá? Então, isso é bem importante que tenha essa informação bem escrita na carta. Quando você é autônomo, na verdade, não tem muito como a gente ter uma carta para comprovar. Então, o que a gente pede? A gente vai pedir o seu imposto de renda, né, contrato social, contrato de locação, notas fiscais, cartas de fornecedores e de clientes, dentro de uma lista gigante, na verdade, de informações, porque a gente quer ter certeza que a imigração, ao ler aquelas informações, vai entender realmente que você exerceu durante aquele período como full-time, como remunerado, tá? Então, como autônomo, ele é um pouquinho mais complexo a comprovação da experiência de trabalho. Essa pergunta do Lucas Vilarins. Desculpa a minha ignorância, mas o que é NOC? Lucas, não tem ignorância e não tem pergunta boba, tá? Isso aí, tem gente aqui assistindo que está lá na frente, tem gente que está desde o início. Então, não existe pergunta boba ou pergunta idiota, não existe isso. NOC é o código que você vai ter para a sua profissão. Cada profissão tem um NOC, né? Então, para todas as profissões. Então, se você for trabalhar como carpinteiro, se você trabalhar no McDonald's, todas essas profissões têm um NOC, é o código daquela profissão. Nada mais do que isso, tá legal? Pergunta do Fernando. Quantos anos o Alberto tem? Pode falar, Fernando? Pode. Se fosse da Manuela, não, né, Manuela? Fernando, atualmente eu tô com 32. Quando eu comecei, que eu entrei na piscina, eu tava com 30. E é até interessante, porque eu lembro que quando eu entrei, eu tinha 463 pontos. E antes de eu terminar, eu entrar na piscina, eu estava esperando os meus documentos voltarem do WES, né, para a equivalência de pós-graduação, de diploma. E nesse período que eu estava esperando retornarem o resultado, estavam tendo draws que eu estaria dentro. E aí, quando eu estava pronto, e aí não saiu mais o draw com a pontuação que eu estaria dentro, e eu fiz aniversário. Perdi 6 pontos. Aí fui para 457. Aí só foi em janeiro... Aí eu fui, eu entrei. Fortes emoções. Sabe o que aconteceu com o Vitor, né? Aconteceu com outras pessoas aqui dentro da agência. O Vitor foi no dia, o Draw foi no dia do aniversário dele, foi no dia. E se ele não tivesse feito aniversário naquele dia... Aliás, aniversário do Felipe, não foi nem do Vitor. Mas agora eles conseguiram, que bom, fiquei feliz por ele. Eu estava com 466 e aí fiz aniversário, caiu para 461.
Mas ainda bem que não teve nenhum draw ali, né? E uma vez que você recebe o convite, tá? Aquelas informações estão congeladas. Então, não importa mais se você vai fazer aniversário após o convite. Já está tudo garantido e congelado ali. Legal. Pergunta do Júlio. O empresário no ramo de veterinária, com 23 anos de profissão, se enquadraria para o Ex-Present? Júlio, procura a IME Canadá aí. Eu vou precisar de mais detalhes. Você precisa de muito mais informação que isso aí, tá, meu querido? Para ela te passar. Então, eu acho que a gente teve um problema e não conseguiu colocar. Não é problema, não. É o interface aí. A gente não conseguiu colocar. Qual é o contato da IME Canadá? O contact é contact@immi-canadá.com. Então, contact@ime-canadá.com. Da 3RA. A 3RA, pessoal, que é representada por mim, a gente cuida da sua parte educacional, que é para quem quer vir para cá, estudar, como a Marina fez e conseguiu e tal. E a Celina, ela vai cuidar para quem quer tentar vir direto, para ver se você se encaixa. Se você não se encaixar, você pode vir para a 3RA para fazer a parte educacional. Tá legal? Ou quando você estiver aqui estudando e tal, conseguiu a imigração, aí você procura o contato da IME Canadá é info, né, de informação, info@3ra.ca. Então, info@3ra.ca. Legal? Perfeito. Eu acho que você explicou aquela ali de cima, né, do Diego, como é a comprovação de experiência. Tem uma pergunta que é a seguinte, tá? A faculdade aqui no Brasil é praticamente descartável para fazer o processo do Express Entry? De jeito nenhum. A faculdade no Brasil, na verdade, ele serve como uma base de pontuação, né? Dentro do pool do Express Entry, qual o perfil que eles procuram? Vamos botar assim, tá? Seria o perfil ideal, né? Pessoas relativamente mais jovens, então até antes para 30 anos você pontua o máximo em relação à idade. Alta escolaridade, então uma graduação de pelo menos 3 anos, ok? Com uma pós-graduação, especialização de pelo menos 1 ano, 360 horas, tá? Um detalhe, quando você vai olhar o pool do Express Entry, ele te pontua se você tiver um diploma de 3 anos ou mais ou um bachelor degree de 4 anos. É a mesma pontuação. Tem que ter muito cuidado na hora que você vai tentar se encaixar no programa das províncias. A grande maioria das províncias exige que você tenha pelo menos um bachelor degree de 4 anos ou mais, tá? Então, eu tenho reparado que muitas pessoas não percebem essa diferença, porque no Express Entry foi pontuado igual, assumem que as províncias vão aceitar igualmente. E essa não é uma verdade. As províncias têm as próprias regras, então é bem importante obedecer isso. Nós queremos alta proficiência no inglês, tá? Existe um gap muito grande entre quem tem um CLB 9, que é um 8 no listening, e 7 nas outras habilidades, com o CLB 7, né? Que seriam 6.0 por habilidade. Isso dá uma diferença enorme em relação à pontuação. Experiência de trabalho dentro do Express Entry. Quem tem 3 anos ou 30 anos pontua exatamente igual. Então, a gente tem que perceber qual tipo de perfil você está, aonde a gente pode colocar mais pontuação para o seu caso e trabalhar em cima desses pontos. Tá legal. Meninos, vocês querem ter alguma coisa, Alberto, por enquanto, que você queira falar, que possa ajudar você ali do outro lado? Eu acho que essa parte que a Celina falou realmente é essencial, do inglês. Eu lembro que quando ela analisou meu perfil, foi uma das coisas que ela focou mais. Era o CLB 9. E eu lembro que é o caso dele, tá, gente? Foi exatamente o caso o meu dele, caso. lembra disso. Tive que tirar o CLB 9. Se não fosse o CLB 9, eu não estaria aqui hoje. Então, um pontinho a menos cai drasticamente. Eu lembro que caía de 363 para 463 a 430. Eram 30 pontos, era uma diferença gigante. Então, se você tem esse perfil realmente que ela falou e está faltando esse inglês, caia de cabeça, que é o que vai fazer você subir nessa pontuação. Você fez a prova só uma vez ou fez 2 vezes? Fiz uma vez. Uma vez, ótimo, Foi. viu? Aí esse cabeçudo. A Marina fez 2 vezes. 2 vezes. Essa é mais burrinha. Cadeira, eu fiz o self, né? Aqui dentro do Canadá a gente pode fazer o self. Eu acho mais fácil, assim. Eu acho o inglês bem canadense, eu acho bem mais tranquila a prova. Mas só pode ser feito aqui dentro. Para quem está no Brasil, a gente não tem essa opção, né? Só o IELTS General. As pessoas têm características diferentes. Eu diria que assim, o CELP é um pouquinho mais parecido com o TOEFL, uma prova mais informatizada, né? E o IELTS é uma prova mais tradicional e você tem que ter. Eu, por exemplo, ao contrário, eu prefiro o IELTS. A minha audição é meio ruim. Isso é porque eu falo baixinho, né? Então, assim, se botar um fone de ouvido e ter que ficar ali, para mim, não rola, né? Então,
as pessoas são diferentes. Mas quando você chegar aqui no Canadá, se você vier fazer alguma faculdade, alguma coisa nesse sentido, você vai ter também, você pode escolher pelo CELP também. Só um resumo de umas perguntas aqui, né, que fizeram em relação ao que você precisa fazer para você poder criar o seu perfil no Express Entry, tá? Mandatoriamente se enquadrar dentro de um dos 3 programas, né? Federal Skill Worker, Canadian Experience Class ou Federal Skill Trade. Pelo Federal Skill Worker, mandatoriamente eu preciso da prova de proficiência no inglês ou no francês, tá? IELTS General Training, ou CELP para quem está no Canadá. A prova de francês é o TEF que você faz na Aliança Francesa. Mandatoriamente, eu preciso também que você tenha a equivalência da sua graduação, né, ou graduação com pós-graduação, ou das 2 graduações, mestrados, seu nível de escolaridade. Não é uma revalidação do diploma. O que a imigração quer saber é o quanto que você estudou no Brasil equivale para o sistema de ensino do Canadá. Apenas isso, tá? Existem mais 5 instituições reconhecidas pelo governo. Aqui na IME a gente gosta de usar a WES, que é o World Education Services. Mandatoriamente, pelo Federal Skill Worker, nós temos que comprovar 1 ano de experiência de trabalho full-time no NOC, ou 0, ou A, ou B. Um outro detalhe extremamente importante, comprovação financeira. Se você não completou 12 meses de trabalho no Canadá, ou você não tem o Labor Market Impact Assessment e você esteja já nesse momento trabalhando, é mandatório que você faça a comprovação. Eu não preciso, na hora que eu for criar o seu perfil, colocar, na verdade, enviar documentos, os seus extratos, mas nós temos que indicar quanto você tem. Para quem é solteiro, são 12.300, que houve aumento agora no dia 27 de janeiro, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, 12.250, você já não seria mais qualificado a aplicar para o Express Entry. Nós temos que ter o mínimo daquele valor, indicar naquele momento e, claro, depois que receber o convite, nós temos que entregar a documentação, né? São 6 meses de extrato bancário provando que você tem aquele valor única, exclusivamente no seu nome, ou se for casado, em conjunto com o acompanhante. Legal, lá numa conta conjunta. Vamos lá voltar um pouquinho para as perguntas. Perguntas da Clarissa Esmeralda. Devemos fazer o IELTS antes da aplicação para imigrar, tanto para estudo quanto para o trabalho? Quer falar da parte da imigração? Para imigração, sim. Mandatoriamente, IELTS em mãos antes de aplicar. Para a faculdade, não necessariamente, tá, Clarissa? Se você tiver o IELTS, maravilhoso. Se você conseguir a pontuação, bacana. Senão, eu indicaria, procura a 3RA antes, para a gente fazer um plano de estudo para vocês. A gente tem prova gratuita de inglês, que é para a gente ver como é que está o seu inglês. Não adianta nada, você tem inglês intermediário, você vai gastar, sei lá, acho que custam 700, 800 reais o IELTS no Brasil. Não sei se é muito legal. Então, de repente, a gente te traz para cá, estuda um pouquinho de inglês, entra na faculdade. Hoje nós temos até faculdades que aceitam provas aplicadas dentro de escritórios da 3RA no Brasil. Não necessariamente você precisa fazer o IELTS. Eu diria que o mais indicado é que você procure a 3RA, então info@3ra.ca, a gente monta a sua programação para ver o que é melhor fazer para você. Agora, se realmente você tem já um bom inglês e tudo mais, o IELTS é uma saída excelente. Legal, mas não obrigatoriamente. Você, inclusive, indicou, né, para o João o Pathway. Ele entrou na Douglas pelo Pathway, pelo nome do Pathway. Nem lembrava disso. Então, vamos lá. Pergunta da Júlia Azevedo, né? Tem como a pessoa casada que tem a maior pontuação sozinha aplicar sem o cônjuge? Não, tá? Se você é casada, nós temos que aplicar como casados, ok? Você faz o seu acompanhante estudar mais, não sei, se vira nos 30 para aumentar a pontuação, mas você não pode deixar a pessoa de fora do processo, a não ser que realmente não tenha intenção em vir. Eu vou falar rapidinho essa pergunta do Diego, tá? Para a área de engenharia civil é mais difícil? Não, Diego. Todas as áreas é a mesma... Para o Express Entry é a mesma coisa, tá legal? Né? Foi como o Alberto falou. Agora, para você trabalhar como engenheiro aqui já é mais complicado. Tá certo? Né? Agora, sim, você vai ter que passar por uma revalidação que é difícil, mas é mais fácil que a sua. Mas, assim... Mas para o Express Entry não interessa, não é, como a Celina falou, não existe uma lista de profissões em demanda, tá legal? Perguntam também qual a validade da prova do IELTS, tá? São de 2 anos, equivalente diploma vale por 5 anos, a sua tradução juramentada não tem validade, ok? E você? Que mais? Eu me perdi.
Pessoal, a gente está lendo aqui as perguntas, vendo o que mais vai ajudar todo mundo, nem sempre a gente está lendo todas. Eu vi uma pergunta onde pergunta quem tem boa proficiência no inglês se deve fazer francês, tá? Sim, se você consegue atingir o CLB 9 na sua primeira língua, seria o inglês, seria interessante sim chegar em pelo menos 50% de francês, que isso te ajuda a pontuar. Inclusive, na província de Ontário, existe, né, uma janela de possibilidade para quem tem proficiência no francês no CLB 7. Então, se você está no pool do Express Entry com pontuação acima de 400 pontos e você tem um francês CLB 7 ou inglês CLB 6, existe a possibilidade de você receber um convite através deles. Sauliana fez uma pergunta boa. Como faço para fazer uma consulta de perfil com a M Canadá? Tá vendo? Ok. contact@ime-canadá.com. Se você for no nosso site, tem disponível também a minha agenda, então você pode agendar, né? Você faz o pagamento, você recebe a sua confirmação, tudo online. A pergunta do Luiz Fabiano eu acho bem legal. Algum deles tem francês? Não tem francês. Eu até estudei durante 1 ano, mas não cheguei a fazer a prova de proficiência. Legal. Eu vou falar um pouquinho do meu lado, que assim, a preocupação da 3RA é a sua empregabilidade. A gente tenta achar o curso que tem a maior empregabilidade para você, legal? E aí o francês, né, às vezes a pessoa, ela bate para mim, ela fala assim, eu tenho francês, por isso eu quero o Quebec. Eu falo, tá bom, você quer Quebec, bacana, a gente vai ver um programa para você em Quebec. Agora, assim, não obrigatoriamente você fica preso em Quebec, porque o que acontece? Nas províncias de língua inglesa, você tem poucas pessoas que falam francês. Então, por exemplo, se você falar francês dentro de Montreal, você é mais uma pessoa que fala francês. Se você falar francês fora da província de Montreal, você é um baita de um asset, você é um baita de um... Você tem uma ferramenta muito importante, porque você tem muitas empresas aqui que fazem negócio, tá certo? Com a província de Quebec. A província de Quebec é, acho, a segunda maior população aqui, perderam só para o Ontário, né? Você tem grandes empresas lá e você tem poucos profissionais que falem francês fora. Agora, sim, é mais importante que você fale uma língua bem do que você fale as duas mais ou menos. Exatamente. Sim. Porque você vai ter que uma hora fazer IELTS para imigração, para entrar numa faculdade, ou seja, se você tem as duas mais ou menos, você não sai do lugar. A gente tem que se garantir uma, né? Exatamente. Se você tem inglês muito bom, francês muito bom, tudo bem você ir para uma segunda língua. Do contrário, eu diria, foca em uma. Legal? Eu vi uma pergunta do Luiz Henrique Bueno, que é bastante interessante, tá? Minha dúvida é sobre nossas idades para o Express Entry. Tenho 47 anos e minha esposa 45. E somos profissionais com experiência e atuação na área de TI, desenvolvimento de software. Nossa idade pode atrapalhar? Provavelmente sim, se a gente for olhar no contexto do Express Entry em si, tá? Porém, nós temos até amigos bem próximos e muitos clientes nessa faixa etária, ok? Da área de TI também. Qual foi o caminho solucionado para eles? Trazê-los como estudante, um estudando, outro mercado de trabalho. Existem muitas províncias onde a sua área é em demanda. Então, eu posso te encaixar no programa da província, ou você estando, né, conseguindo um trabalho, existem outros meios para a gente fazer a sua residência permanente. Não necessariamente a gente depende do Express Entry. Legal. São duas coisas diferentes, Sim. tá, Luiz Henrique? A questão provincial e a questão da... Então, a gente começa a jogar para tudo quanto é lado. Muitas vezes, assim, você não vai conseguir do Brasil entrar no Express Entry. Porque você tem uma... Não obrigatoriamente, se você tiver a idade bem mais avançada, é bem mais complicado. Mas, de repente, você, assim como a Marina, você consegue pontos de outras maneiras. Mas sabe o que eu percebi? A grande maioria dos clientes do Brasil tem, além de uma graduação, uma pós-graduação. Isso é extremamente interessante, porque faz você já pontuar bem em termos de escolaridade. A grande maioria das pessoas no Brasil são formadas, né? Às vezes tem 2 bacharéis, né? Ou tem mestrado. Inclusive, o que me salvou foi a pós-graduação. Tá falando aí o que te salvou aí, Alberto. Se não fosse a pós-graduação, eu não teria entrado. E a pós-graduação era na área de direito, né? Você já contou ponto. Foi alguém que perguntou engenharia, a mesma coisa, pessoal. Não tem. Hoje você não tem para o federal uma demanda. Por exemplo, foi o que a Celina falou. Esse casal de amigos nossos, os dois são de TI, né? Então, assim, eles estão indo pelo provincial, tá certo? Porque ali tem uma área de demanda e uma delas é TI, tá legal? Vamos lá. Manuela, conta pra mim, como é que foi ouvir quando eu falei que a gente tinha que fazer separadamente o processo de vocês? Assim, como a gente já tinha assim, pesquisado bastante todos os caminhos, eu aceitei bem, porque eu já sabia, eu queria o melhor caminho. Eu não queria o melhor caminho
para mim, eu queria o melhor caminho para os dois. Então, foi o melhor caminho para os dois. Passo a passo. Eu cheguei a tentar o IELTS, mas eu fiquei numa média de 7. E eu não queria esperar tanto tempo, então a gente fez dessa forma, separado, e depois decidimos se iríamos casar aqui ou no Brasil. E por conta, nós avaliamos muito o fato de fazer o Land para voltar e tal, a gente preferiu casar aqui. Você veio como visitante, certo? Exatamente. Né? Então, fizeram um casamento aqui e nós estamos agora no processo de residência permanente, né, através do Alberto. E é bastante interessante porque, querendo ou não, é um caminho que a gente tem usado bastante, tá? Principalmente quando a gente levanta a pontuação. O que acontece? No caso deles, especificamente, o Alberto não tem que estar empregado, tá? Ele não tem que mostrar condições financeiras para estar fazendo os postos da esposa, ok? Muita gente confunde, então ele vai ter que trabalhar, esperar tanto tempo, ter esse dinheiro. Não, não há essa necessidade. Portanto, que eu possa provar que existe um relacionamento verdadeiro, ok? Nós enviamos essa documentação para a imigração, é feito esse assessment, e o tempo de processamento hoje leva cerca de 12 meses. Fazendo o processo Inside Canada, tem ainda a possibilidade da Manuela receber um visto de trabalho, né? São 16 semanas de espera, então daqui a pouquinho também deve estar chegando o visto de trabalho para que ela possa começar a trabalhar. Que porcaria, hein? Vou voltar a pergunta para a Marinite aqui. Marinite, o que você achou quando eu falei que você tinha que casar contigo? Então, pessoal, brincadeiras à parte, assim, cada caso é um caso, tá legal? A gente precisa analisar isso aí da melhor maneira possível, né? Mas a verdade é que o casamento aqui no Canadá ele é bem simples e menos burocrático do que no Brasil, né? Então, vários clientes, assim, que às vezes querem fazer o casamento, perguntam pra gente, mas como é que é casar aqui? Porque dá a impressão que é uma coisa muito grande, muito difícil, e não é bem mais simples. Você vai ali na London Drugs, compra uma licença, né? Exatamente. Vou na farmácia, compro uma licença e acabou. Nossa, foi no mágico. Cheguei lá pro cara e falei, tu é mágico, amigo, então faz uma mágica. Não vou nem dizer qual foi que eu pedi, né? Não, eu amo a minha sogra. Olha só. Pergunta da Júlia Azevedo. Uma pessoa com 2 graduações, um mestrado, pontua só o mestrado, certo? Exatamente. O mestrado vai estar acima das 2 graduações, tá? Então, a sua pontuação seria baseada no mestrado. Mas ela fica maior do que de pós-graduação? Fica. Então, assim, é uma graduação, quer dizer, tem o high school, né, é o diploma de 1 ano, diploma de 2 anos, diploma de 3 anos ou um bachelor degree, né, e tem 3 anos ou um bachelor, mais uma pós-graduação com duração de pelo menos 1 ano, mestrado e PhD. Pergunta da Clarice, achei essa pergunta legal. Se a pessoa for só para estudar inglês, existe possibilidade de conseguir emigrar? Ou não haveria diferença em relação a emigrar diretamente do Brasil, nesse caso do curso de inglês? Bem, vamos lá. Sim, seria só igual do Brasil, tá certo? Porque você não pode aumentar ponto por experiência de trabalho nem nada. Mas você lembra o que esse rapaz aqui falou sobre o inglês? Então, assim, aonde você está dando um passo muito grande é na evolução do seu inglês. Foi o que ele falou, 1 ponto, isso, Celina, 1 ponto ali no CLB, ele vai te tirar uma pontuação gigante. Então, existe um assim, gap muito grande entre CLB 7 e CLB 9. Então, na verdade, assim, o curso de inglês ele não te dá a possibilidade de trabalhar no Canadá. Tá legal? Então, assim, você não vai conseguir aumentar ponto por experiência de trabalho. Só que você vai aumentar muito a sua pontuação no inglês. Pessoal, o Canadá, assim, com raras exceções, ele não existe sem inglês. Tá certo? Então, assim, isso é uma coisa... Lembra que alguém perguntou de sorte? Não tem nada com sorte, não. Você pensou em Canadá? Vai estudar inglês. Estuda inglês no Brasil. Não interessa, estuda inglês no Brasil, aqui no Canadá, onde você puder. Se você puder vir para cá estudar inglês, você vai aprender inglês mais rápido. Mas se o seu financeiro não couber, estuda inglês no Brasil. Tá entendendo? Se for para estudar inglês aqui, procura 3RA. info@3RA.ca. Tem os cursos bons, preço bom. Tá legal? Realmente, esse ponto é importante. Em 2014, foi quando eu vim para conhecer e fiz um intercâmbio de 30, 40 dias. E quando eu retornei, é que eu entrei de cabeça no estudo do inglês. Realmente é difícil, você tem que se esforçar, e principalmente no nosso caso, quando nós fizemos o IELTS, na nossa cidade não tem o IELTS para fazer. Então tivemos que ir para Recife, fomos para Salvador, fomos para onde mais? Rio de Janeiro. Então, tudo isso deu muito trabalho. Mas no final vale a pena. Mas válido, né? Tá valendo. Mas né? e a sorte? Na sorte não tem nada. Quem estiver esperando sorte,
Não vai dar dinheiro e inglês. São duas coisas, né? Não tem como dizer diferente, gente. Exatamente. A verdade é essa aí. Então, olha só. Pergunta do Marcelo Varanda, desculpa. Tem alguma diferença na pontuação do ex-presidente se tiver união estável ou casamento? Não existe, tá? E uma coisa em relação à união estável que a gente sempre fala. A certidão de união estável do Brasil não serve pra gente aqui no Canadá, tá? Mandatoriamente existe um formulário aqui no Canadá e você tem que anexar provas que vocês moram juntos por 12 meses consecutivos. Então, são 12 contas indo pro mesmo endereço para provar isso, tá? Não tem jeito aqui, olha, eu vou adicionar uma certidão, então, de união estável, que a gente começou a morar junto desde anteontem. Isso não vai contar pra gente. Pergunta do Kleber, tá? Após receber o ITA, quanto tempo tem para fazer o landing? Após você receber o ITA, nós temos 90 dias para dar entrada no seu processo, ok? Na época, na verdade, do Alberto, eram 60 dias. Eles abriram uma brechinha, agora são 90 dias, tá? Nós temos que enviar toda a documentação. Então, é nesse momento que eu boto o extrato bancário, exame médico, antecedentes criminais, carta dos empregadores, tudo, tá? Que eles pedem dentro da checklist, tá? Geralmente são 6 a 8 meses o tempo de processamento, tá? E nesse meio tempo, né, você fica aguardando, seja aqui no Canadá como visitante ou qual status você seja, não necessariamente você tem que estar no Brasil. No momento que você for fazer, então, o seu envio do passaporte, você vai receber com uma etiqueta. Na etiqueta tem uma data de validade, que é a data máxima para sua chegada aqui no Canadá, para não perder o prazo do landing. Esse prazozinho de 6 a 8 meses, muitas emoções, né? Muitas emoções para esperar. Demora. Mas você já estava assim, ok, já tô com quase tudo certo, né? Eu já tô quase lá, mas eu não tô lá ainda. O problema é quase. Quase, você todo dia você entra em grupos de pessoas que estão esperando. Hoje saiu o meu, hoje saiu aquele. Ixi, quando é que é o meu? Eu lembro que o meu, quando eu estava no trabalho, ela estava em casa. E eu lembro que o chefe mandou um e-mail para mim. Chegou aqui, eu lembro que eu parei tudo e saí correndo e fui para casa dela. Finalmente. Então, vale a pena. Demora, mas vale a pena. Ele disse assim, quando eu chegar em sua casa, sem avisar, sem ligar, sem nada, você já sabe o que é. Eu saí na rua, pulando. Olha, gente, é uma espera, é uma organização, mas vale muito a pena no final. Muito. E a sorte? Não, é como ele disse, né? Organização, nós tivemos, assim, uma consultoria incrível, né? Temos ainda. Obrigada. Então, tudo isso, a organização faz parte para o sucesso, né? E foi o que a gente teve. Então, assim, você tem teu foco, né? Tem teu foco. O que a Celina fez com a gente foi mostrar o caminho. Exato. E, ó, esse espaço você tem que seguir. Eu lembro, o primeiro foi o inglês. Eu lembro que quando eu terminei de fazer o IELTS, que eu recebi o resultado, voltei para falar com ela, tá aqui. Qual é o próximo? Muito organizado. Equivalência de diploma. Ok, tá aqui. Então você vai passo a passo, uma coisa que com paciência você vai conseguir. Perfeito. Pergunta da Renata Dias. Para o mestrado, há necessidade de sponsor como em colleges? Depende, na verdade. Depende quanto você tem financeiramente para provar, tá? A gente usa um custeador caso você não tenha um valor integral ou, de repente, a sua comprovação financeira não seja forte o suficiente para aplicação. Então, depende. Legal. Pergunta do Emerson. Olá, obrigado por ter nos trazido para cá. Emerson cliente. Cliente. Então, vamos lá. Seria possível criar 2 perfis no Ex-Present? Prazer todo nosso, tá, Emerson? Seria possível criar 2 perfis no Ex-Present? Eu como principal e minha esposa como adicional, e depois ela como principal para o PNP de Ontário, poderia ser uma opção? Sim, é sempre uma opção. Tem muitas vezes que a gente acaba criando 2 perfis, porque de repente o acompanhante não tem uma pontuação tão boa, mas está numa área que sempre aparece na lista de ocupações em demanda das províncias, então a gente tem que realmente analisar para ver se vale a pena fazer um segundo perfil. Mas em alguns casos, sim, a gente recomenda. Vamos lá, a pergunta do Alexandre, acho bem legal, tá? Qual tipo de college dá direito aos filhos estudarem em escola pública? Eu só vou pedir para vocês fazerem um favor. Enviem um e-mail para 3RA, info@3ra.ca, e se vocês quiserem colocar a cidade e o estado de vocês, que eu vou enviar para um consultor, mas assim, vocês vão receber um primeiro e-mail que a gente envia, que a gente fez com todo carinho, que vão com todas as regras, tá legal? A gente pede com todas as regras do estudo, certo? Que a 3RA cuida da parte de estudos, tá certo? E assim, nesse e-mail, eu sempre peço aos meus clientes para manter esse e-mail como
um livrinho de cabeceira ali. Vão estar as regras quando você vai poder estudar, quando que a sua esposa pode estudar, quando o filho pode ir para a escola pública, quais são as escolas que podem, tá legal? Então, envia um e-mail para a gente, info@3ra.ca. A gente vai te enviar esse e-mail, isso aí você não paga nada por ele, não tem compromisso com nada, tá legal? E eu acho bem legal vocês terem isso. Mas eu vou responder isso aí para vocês. A faculdade, ela precisa ser pública, tá certo? Ou, se ela... E aí, existe uma... O ideal é que seja um diploma, tá? Mesmo numa faculdade pública. Certificados, às vezes a gente tem problemas. A gente hoje tem um problema que em Ontário, as pós-graduações, ela tem o nome de Ontario Graduate Certificate, né? Então, a gente evita colocar alunos que tenham filhos dentro de pós-graduações em Ontário. A gente vê diplomas, né? Diplomas avançados e tal, para que eles não corram o risco. Isso sempre é determinado pelo school board da cidade. Só que você pode... Eu nunca vou tentar, como empresa, eu vou tentar te jogar para o lado mais seguro. Tá certo? Então, eu vou evitar te colocar num caminho que você possa ter problemas. Aí o pessoal fala assim, eu conheço um fulano que conseguiu. A minha agência falou que eu não conseguia. Não, amigo, olha só, ele conseguiu uma coisa que está fora da lei. Pô, maravilhoso. Mas eu, quanto agência, enquanto empresa, não posso fazer isso com você. Tá? Se for uma faculdade particular, tem que ser um degree, tá certo? O que é um degree? É um bachelor's degree, que é um bacharelado, um master's degree, que é um mestrado, ou um associate degree, que é um degree que você associa ao próximo curso, tá legal? Dentro de uma universidade ou que seja. Bacana? Eu li algumas perguntas em relação ao programa que vai ser lançado em março de 2017, né? Mês que vem, que é o Atlantic Immigration Pilot, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo, foi segunda-feira passada, não foi? Acho que foi segunda-feira passada, quando eles abriram o programa. Como vai funcionar esse programa? Ele não vai ser ligado ao Express Entry. É um programa separado. São 4 províncias. Nós temos Nova Scotia, New Brunswick, PEI e Newfoundland e Labrador, tá? Essas 4 províncias, dentro do site da província, vai existir uma lista com os empregadores pré-aprovados, com o tipo de empregos que eles vão estar oferecendo, tá? E, claro, vai existir, então, olha, se você se qualifica para aquele trabalho, você tem que ter uma formação, você tem que ter nível de proficiência de inglês no CLB 4, é bem mais baixo, experiência de trabalho. Então, nós colocamos no nosso site alguns pré-requisitos. Isso também vai servir para quem se formar naquelas províncias, tá? É bastante interessante, é algo novo, não sabemos exatamente o passo a passo, mas assim que a imigração liberar, a gente vai estar postando. Legal. Bem, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu sei que a gente começou a estar um pouquinho atrasado. Eu peço desculpas a vocês, porque realmente a internet teve um problema. Eu queria agradecer demais a vocês dois. Você também, minha querida Marina, por estarem aqui, né, nesse bate-papo. Acho muito legal. Achei, quando o Alberto entrou aqui, achei legal que ele falou, putz, eu assistia tanto, tá vendo, Alberto? Agora você tá do outro lado. Eu queria agradecer demais a todos vocês. Fiquem à vontade para contactar a IME Canadá, saber como funcionam os serviços deles. Então, contact, né, que é contato em inglês, contact, @IME, que é IMMI-canadá.com. E a 3RA que vai cuidar da sua parte educacional, escolher seu curso, tá? A gente tem facilidade para você pagar a sua faculdade, para ficar mais barato a taxa de câmbio, IOF, essas coisas, né? Então, info@3ra.ca, tá legal? Vamos dar uma última perguntinha? Sim, dá tempo para a gente ter uma última pergunta? Tá. Vou deixar, eu sei que não deu para responder todo mundo, tá legal? Eu queria agradecer demais as perguntas de vocês, com certeza é isso que enriquece, né, esse nosso bate-papo. Eu achei legal que o Alberto falou, nossa, eu gostava, porque tinha um monte de pergunta ali que eu não tinha pensado em perguntar, tá? Então, enviem pra gente essas perguntas por e-mail, tá legal? Nós temos nossos grupos também no Facebook, tem muita coisa, tem muito material, né? Desde que existe a IME Canadá, desde 2012, nós temos matérias praticamente diariamente, né? Então, tem todos os assuntos. Então, IME, né, que é IMMI-canadá.com, site da 3RA Intercâmbio também tem muita coisa, então é 3raintercâmbio.com. Os nossos grupos no Facebook, o do pessoal da IME Canadá é o SOS, Vistos e Imigração, não é Sim. isso? E o da 3RA é Assistência a Brasileiros em Vancouver, ouvindo para Vancouver. Isso se estendeu para o Canadá inteiro, tá legal? Vamos escolher uma última perguntinha aí, ou vocês querem fazer alguma consideração final, pessoal? O que você acha
Marinette, se você... Eu sei que você não veio para cá com a ideia de migrar a princípio, mas assim, se você tivesse... Mas hoje você lida também com todos os clientes, né? Então, é o seguinte, o que você acha que você poderia recomendar? Eu acho que o Alberto, ele deu a maior dica aí, que é se organize. Eu acho que a organização, o planejamento é fundamental. Eu não me planejei antes de vir para imigrar, para ficar aqui, mas, assim, eu tenho uma família, né, que sempre me ajudou, eu tenho alguma coisa nesse sentido, né, que dá esse suporte. Mas a gente sabe que, assim, principalmente planejamento financeiro para pagar o college, que não é barato, você não consegue trabalhar aqui e ficar pagando o college e suas despesas, é uma coisa muito cara. Sim. Então, esse planejamento financeiro, se você já pode migrar, né, estudar o inglês e tudo mais, eu acho que é fundamental. Não faça como eu fiz. Não bem assim. Acho que bom, no final deu certo, né? Na época da Maria não existia o Express Entry ainda. Tava Tava começando, né? Era muito... Não, quando eu vim para fazer o inglês não tinha ainda. O que eu acho, pessoal, o resumo do que eu acho que a educação, pô, legal, o Alberto, né, tinha todas as alta formação, inglês, né, um cara novo, então encaixou direto no Express Entry e tudo mais, como tem outras, né, tem diversos clientes nossos, né, aí no caso nosso, não, da Celina, que consegue ir no Brasil, eu acho, né, mas eu acho que a educação, ela te dá muitas armas para batalhar por essa... E muitas vezes a gente precisa da educação para abrir as portas. Agora o seu Alberto, que não veio por educação, vai ter que se virar aí nessa educação. Mas o legal é que você vai pagar 1/3, né, amigo? Isso vai ajudar bastante. Inclusive, essa questão da educação, todo o planejamento, como a gente vem conversando, eu participava também de várias comunidades. Todas essas que eles falaram, eu estava sempre acompanhando, lendo artigos no site da IME Canadá, que inclusive tem uma seção, teve uma parte de artigos falando sobre profissões regulamentadas, etc. Eu acho assim, não é porque eu estou aqui com eles agora, mas sempre fui muito bem atendido. Vale a pena, porque você vai ter uma orientação que vai te mostrar o melhor caminho para você. E essa questão educacional, inclusive nos grupos que eu acompanho, eu vejo muita gente, que eu não sou consultor de imigração, mas pelo que eu olho que o pessoal fala do perfil, esse cara tem um perfil que eu acho que daria certo. Só que é muita informação, o cara leu, alguém disse alguma coisa, como o Chico falou, meu primo do meu amigo que falou que foi e deu certo. E o cara, às vezes, está indo por um caminho mais difícil do que se ele fosse pegar uma consultoria e ser direcionado corretamente. Eu acho que essa dica é a principal. Te agradeço. Então, pessoal, de novo, muito obrigado a todos vocês. Alberto, Manuela, Marina, sejam muito bem-vindos ao Canadá, né? Que agora ele é de vocês também, vocês são imigrantes aqui, que legal, muito feliz mesmo. Uma ótima noite a vocês, pessoal. Enviem e-mail para a gente vai ver, vocês vão analisar, né? O serviço da 3RL custa $300, né? E 150 você vai pagar antes de uma análise para que curso você vai fazer e tudo mais, 150 quando você for fazer a sua matrícula. O restante, a 3RL é remunerada pelas instituições de ensino. A gente não recebe mais ou menos de instituição nenhuma para te enviar para uma instituição por causa disso, tá legal? E a gente vai coordenar, né? O nosso foco sempre é a empregabilidade. Muitas vezes eu vejo aí o pessoal falando, eu tenho tanto... Eu acho que o grande ponto em que a imigração, né, e a educação, quer dizer, na verdade a empregabilidade, né, e a imigração, elas divergem na idade. Tá? Canadá não se coloca idade em currículo, então, assim, você vai tomar um baque de pontuação no Express Entry, claro que você vai, tá? Não tem como negar isso, tá ali. Só que também, por outro lado, você vai ganhar você vai ganhar muitos pontos na sua empregabilidade, tá? Você vindo para cá estudar. Então, fique à vontade, procura a gente se essa é a sua vontade, né? Se você quer batalhar pela sua imigração. Então, assim, para você tentar batalhar pela sua imigração diretamente, procura o pessoal da IME Canadá, tá legal? Então, é o contact@ime-canadá.com. Se você sabe, você já fez um estudo, você sabe que você vai precisar dessa pontuação extra com oferta de trabalho aqui dentro, ou uma experiência de trabalho aqui dentro, ou precisa estudar inglês, procura aí a 3RA, tá legal? Então, é info, né, de informação, info@3ra.ca.
Pessoal, muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Uma ótima noite a todo mundo aí. E até a próxima. Desculpa, eu tenho que falar umas coisas aqui. Ó, eu esqueci. O meu departamento de marketing me mata. No dia 22 de fevereiro eu vou estar fazendo um seminário, um webinar aí com a coordenadora da INSC, que é um dos maiores grupos estudantis daqui. A gente vai falar sobre o programa Júnior, para quem tem vontade de enviar os filhos para cá no verão e tudo mais. A gente tem um programa deles aí muito legal, que você estuda dentro da UBC aqui, que é bem legal. E a 3RA está com uma série de palestras agora no Brasil de faculdades canadenses. Não sou eu que estou lá, mas nós temos representantes de diversas faculdades canadenses indo até os escritórios da 3RA dando palestras, tá legal? Então entra no site da 3RA para ver os maiores detalhes. Então é 3raintercâmbio.com. E em março estaremos em Toronto. Para quem está em Toronto, em março a gente está em Toronto. Então, a gente vai fazer um evento bem legal. Perfeito. Bom, vamos ficando por aqui e até a próxima. Obrigado. Aqui é um negócio muito profissional, vou ter que me esticar aqui para desligar. Né? Tchau, Tudo tchau. nosso.